Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus e hoje a gente vai começar a série de vídeos sobre Fragile Empires e, de cara, um tema bastante interessante que é o combate de naves. A gente vai pular direto para isso porque é um tema que o pessoal tem me perguntado sobre, falaram muito disso lá no grupo do Fragile Empires no WhatsApp. Lembrando que o vídeo é um oferecimento da Macaco do Mal. Vamos lá pro Firecast direto para a gente resolver isso. Aqui no Firecast a gente já tem duas naves posicionadas nesse grid espacial, que são essa Corsária Neon e o Cargueiro da Legião. E antes da gente falar de como elas podem lutar entre si, vamos revisar um pouquinho do básico do sistema. Todos os testes no Fraged são rolados com 3d6 mais bônus pertinentes contra um número-alvo. Se o resultado for maior ou igual ao número-alvo, o teste foi bem sucedido. Esses bônus pertinentes são bônus de treinamento de perícia, bônus por atributo elevado, bônus por equipamento adequado, bônus pela sua abordagem narrativa da situação. Então, não se esqueçam desse detalhe. Descrevam muito bem como vocês querem fazer as coisas, usar as habilidades dos seus personagens, as perícias, qual a abordagem, porque o seu mestre pode conceder um bônus de mais 1 ou mais 2 para essa abordagem, e uma abordagem meio mal descrita ou nada a ver com a situação, ela pode gerar uma penalidade de menos 1 ou menos 2. Partindo para o combate de naves em si, a gente tem algumas coisinhas a considerar. A primeira delas é o combate de naves também é agrupado em rodadas, dividido em turnos. A rodada é composta por todas as ações feitas por uma nave e por outra nave, e o turno são os conjuntos de ações individuais. E é aqui que ele começa a diferir do combate individual. O combate de naves, quando você tem o turno ele é dividido em duas fases. A primeira fase é a fase de manobra e a segunda fase é a fase de controle de danos. Para facilitar uma abstração, pensem na fase de manobra como uma cena narrada de dentro da nave, onde o capitão está dando todos aqueles comandos para sua tripulação sobre o que eles têm que fazer. E a fase de controle de danos é justamente a cena narrada de fora da nave, onde uma nave está disparando na outra e você vê os tiros pegando nos escudos, as manobras evasivas e tudo mais. Essas fases representam exatamente esses momentos de forma distinta. Em cada turno, uma nave pode ter algumas ações, um total de 12 para ser mais exato, ações de fase de combate. Cada personagem que está tripulando a nave dá direito a um desses testes, dessas manobras do sistema, por assim dizer. As ações da primeira fase são manobra, que é a ação de você conduzir a sua nave e determinar para qual direção ela vai seguir. A ação de queima total, que nesse momento você dispensa o excesso de carga, aumenta a energia dos propulsores e dispara em uma única direção. E temos a ação de tripulação direta, que, na minha opinião, é a ação mais importante e mais estratégica da fase de manobra. Porque com essa ação, o capitão pode desviar um personagem de uma ação da segunda fase do combate e fazê-lo tomar essa ação na primeira fase do combate, na fase de manobra. Essa ação ela tem uma penalidade, mas é aqui que mora normalmente o diferencial dos grandes estrategistas do combate do Fraged. A segunda fase, que é a fase de controle de danos, ela tem basicamente algumas ações, assim como a primeira fase. A primeira ação é o controle de dano propriamente dito. É onde a tripulação vai avaliar se a nave está pegando fogo, se os escudos estão danificados e etc e tal. A ação de desviar energia, basicamente, ela vai canalizar a potência da nave para um único sistema, seja escudo, seja a propulsão e por aí vai. É uma ação muito interessante também e usá-la é uma aposta de risco, porque provavelmente você vai comprometer um dos seus sistemas para turbinar um outro sistema. A terceira ação é o salto de combate,
Essa aqui é a ação que encerra a maioria dos combates entre naves. Por quê? Essa ação ela demora 5 rodadas para ficar pronta. Na verdade, ela requer 5 sucessos para ficar pronta. E normalmente só um personagem pode rodar um sistema por turno. Então, normalmente são 5 turnos até o salto acontecer. Uma outra ação é a varredura. Basicamente, é aqui que você vai travar armas ou escanear um terreno à frente para ver se dá para fazer uma queima total, sem risco de entrar num campo de detritos e causar danos acidentais para sua nave. A ação de alocar é muito interessante, que basicamente é aqui que você vai implementar algum ponto do seu arsenal. O arsenal no Fraged, ele significa os armamentos inteligentes especiais que uma nave pode ter. Então aqui a gente está falando de drone, de caças de apoio, de ogivas inteligentes e toda a sorte de objetos ou pequenas naves que são vinculadas a essa nave maior. A ação calibrar permite ao navegador fazer uma avaliação do terreno ao seu redor e de reposicionar os sistemas da nave de uma forma geral. Basicamente, essa é uma ação a ser tomada quando a sua nave não sofreu dano. Aqui a gente tem as últimas ações, que são as ações de ataque, que são fogo, que é para você atacar com a sua nave, tiro cuidadoso, onde você vai mirar de um ponto bastante específico e vai utilizar os sensores da nave para fazer um tiro guiado. Normalmente o tiro cuidadoso ele acontece no turno seguinte de uma ação de varredura. E rearmar. Algumas armas das naves são muito grandes e não são automatizadas, então elas precisam ser recarregadas. A ação de rearmar, ela move a tripulação nessa direção e ela pode ser tomada para rearmar todas as armas da nave de uma vez só. Cada uma dessas ações descritas, ela tem uma dificuldade específica. Essas dificuldades elas estão logo nas 2 primeiras páginas no capítulo de combate de espaçonaves, páginas 82 e 83 do livro 2 do Fraged. E aqui a gente tem umas considerações para fazer. A primeira delas é: cada personagem tem direito a fazer apenas um teste de sistema dentro do turno completo da nave. Então, o grupo precisa se programar para ver quem vai fazer os testes de primeira fase e quem vai fazer os testes de segunda fase. Outra coisa importante a ser dita é: a ordem de iniciativa das 2 fases de combate não é a mesma. A ordem de iniciativa da primeira fase de combate é determinada pelo atributo velocidade da nave. A nave mais ágil manobra primeiro. Na segunda fase, o que vai determinar quem vai agir primeiro é o atributo CPU. Então pode acontecer de uma nave que perde na primeira fase de combate essa iniciativa, por assim dizer, ganhar logo na segunda fase. Então acaba que a primeira e a segunda fase de combates acontecem simultaneamente ou de uma forma mais rápida. Ter essa noção é muito, muito importante para você montar a sua estratégia. Outros pontos peculiares para a gente trazer aqui: o número de ações dentro de um combate de espaçonaves, o número de testes de sistema, para ser mais exato, ele é regulado pelo número de tripulantes, personagem e jogador da nave. Então, um grupo de 5 personagens tem 5 testes de sistema dentro do turno da nave. A nave inimiga sempre vai ter, no máximo, o mesmo número de testes que a nave dos personagens jogadores. Um grupo menor, obviamente, vai ter menos ações. E eu falei até agora sobre a fase de manobra, a fase de controle de danos, mas eu ainda não falei quando as naves se deslocam. No início de cada rodada, cada nave vai se deslocar um número de quadrados ou hexágonos igual a seu valor do atributo velocidade. Cada nave tem isso em sua ficha. Esse deslocamento ele é automático e ele é sempre na direção para onde está apontada a frente da nave, o bico da nave. Então, nessa situação que a gente tem aqui na tela, entrou a rodada, a Corsária desloca 3 para frente aqui, ó. Pá, deslocou 3. Por quê? Porque ela tem velocidade 3. O cargueiro desloca a velocidade 2. Ele tem velocidade 2, então ele desloca automaticamente 2 quadrados.
Nessa brincadeira a gente entra na nossa primeira fase de combate, a fase de manobras. A Corsária vai primeiro porque ela tem mais potência no seu atributo velocidade. Nesse momento, qual é a escolha do capitão da Corsária? Ele vai mudar a direção aqui dela para baixo, ele muda a orientação, ele faz esse giro. Aqui no tabuleiro quadriculado a gente faz esse giro a 90 graus, mas esse giro normalmente ele é de 45 graus. Ela fica um pouco troncha, eu vou consertar ela aqui para ela ficar melhorzinha. Ela ainda está bem mais ou menos, eu preciso consertar ela melhor. E pronto. A segunda ação que o capitão comanda a sua tripulação dentro da Corsária é uma tripulação direta, com o objetivo de fazer o teste de varredura, para ter uma ideia e travar suas armas aqui no cargueiro. As outras ações, o pessoal da Corsária vai tomar na fase de controle de dano. Nisso a gente chega na fase de manobra do nosso cargueiro da Legião. Ele está levando uma carga de suprimentos e armamentos para uma guarnição avançada da Legião no longínquo sistema VAR. Tendo noção de que é importante levar isso para essa operação da Legião, o capitão ordena uma queima total do motor. A queima total vai permitir que ele se desloque imediatamente um quadrado para frente e que ele faça uma reorientação. Todas as outras ações do cargueiro da Legião vão para a segunda fase de combate. E nisso a gente entra na segunda fase do combate. O cargueiro Legião tem um maior valor de CPU, então ele joga primeiro nessa segunda fase de combate e ele vai abrir fogo na primeira das suas 3 ações. Então eles abrem fogo e a partir daqui o combate se desenrolaria. Bom, eu poderia continuar e narrar esse combate e rolar todos os dados para vocês verem. Mas o importante aqui não é rolar os dados, não é prolongar o combate. É ilustrar como essa sequência ela vai acontecer. Aqui a gente tem alguns detalhes interessantes para serem levados em conta. O primeiro deles é um traço de arma chamado arco frontal, que acontece nas armas das naves. Normalmente uma arma com o traço arco frontal, ela está posicionada no bico da nave, na parte da frente. Tem um nome técnico da navegação, mas eu não vou saber ele agora. E essas armas atingem apenas um arco de 90 graus à frente da nave, justamente por isso. Então, é esse espaço marcado aqui. Um outro ponto muito relevante no combate de naves espaciais é a questão dos campos de interferência, que seriam equivalentes ao terreno difícil que tem em vários RPGs. Aqui no Fraged, eles estão separados em 4 tipos, que são os campos de obstrução física, sensorial, técnica e um campo de gravidade. A obstrução física normalmente são detritos, asteroides, esse tipo de coisa, né? Pedaço de nave explodido e por aí vai. Obstrução sensorial normalmente é algo que vai impedir a sua visão. Você vai navegar por lá, mas numa velocidade menor porque você não sabe o que tem dentro. Basicamente você não vai ter sensores, você não vai ter visual, ou talvez você tenha sensores sem ter visual. De qualquer forma, a navegação ela está comprometida porque você não tem muita noção para onde você está indo. Os campos de obstrução técnica, normalmente, eles são áreas onde você tem alguma anomalia de temperatura ou de radiação. Podem haver de outras naturezas, mas essas são as mais comuns. Essas áreas sempre vão causar algum problema técnico na nave. O último campo de obstrução, e esse é o que tem um detalhe mais particular, é o campo gravitacional. Campos gravitacionais, eles funcionam como um mix de uma obstrução física e uma obstrução técnica, porque você tem um local que vai estar puxando a sua nave lá para dentro. Só que se um campo de distorção gravitacional ele é maior do que um quarto do seu tabuleiro, mais ou menos isso aqui, ó. Esse campo ele é bem grande, ele ocupa quase metade do tabuleiro. Então ele não deve ser utilizado, porque na verdade ele vai determinar toda uma nova área. Então, quando o campo de obstrução de gravidade ele tem tamanho superior a um quarto do tabuleiro, um quarto do seu grid, você não vai fazer uso dele. Falando das resoluções do combate. O combate entre naves vai ser encerrado
no momento em que uma das naves é destruída ou que a outra nave consegue desengajar do combate. Isso pode acontecer por conta da velocidade ampliada ou pode acontecer porque ela conseguiu os 5 sucessos do teste de saltar em combate. Não tem como você perseguir uma nave em salto de maneira imediata. Você vai ter que arrumar uma forma de rastreá-la. Porém, se você tiver muito engajado, o combate estiver muito legal e uma nave começa a se distanciar da outra, você pode modificar a escala do combate. É uma coisa, inclusive, que o livro recomenda que você faça. Se você modificar a escala do combate, você pode pegar um campo que, por exemplo, esse de gravidade, que seria um problema, e ele se torna algo menor. Porque aqui, notem como a coisa muda de figura. Se o seu grupo optar por continuar uma perseguição, caso a nave que eles estão combatendo comece a desengajar deles, a mudança de escala ela é relevante e você continua rodando da mesma forma. Cada turno tem sua fase de manobra, sua fase de controle de danos. Algumas considerações sobre o combate de espaçonaves no Fraged. É possível você aumentar ou diminuir a velocidade da sua nave, mas ela nunca pode ser maior do que o atributo velocidade da sua nave lá na ficha, e também nenhuma nave deve ter deslocamento superior a 6 no combate. Outro ponto: combates mais simples ou que não tenham grande importância dentro da história, que eles aconteceram ali por algum motivo aleatório, o livro faz a sugestão que seja resolvido por testes simples de sistema, da forma que o mestre achar mais célere, mais ágil. É importante falar das armas tipo arsenal. Essas armas são colocadas em combate a partir da ação de segunda fase chamada alocar. Essas armas são ogivas inteligentes, mísseis inteligentes, minas inteligentes, drones, caças não tripulados, caças tripulados e qualquer variação disso que vocês possam imaginar. Normalmente, essas armas vão agir durante o início da segunda fase de combate da sua nave-mãe, sempre vão se deslocar junto com a nave-mãe, porém, caças tripulados podem se deslocar livremente. Só que é importante ter atenção que eles não têm motor de salto e têm combustível limitado, então eles têm que acabar voltando para a nave-mãe. Ainda falando sobre as armas do tipo arsenal, nodos, estações espaciais, anéis de salto e todo tipo de estrutura que tem uma posição fixa conta como um item do tipo arsenal também. Ah, Rufus, eu posso, nessa história toda que você falou, eu posso tacar minha nave na nave do inimigo? Pode, é uma manobra de abalroar. Faz parte, inclusive, eu acho que é um clássico do combate entre naves. Essa ação, ela vai ser baseada no tamanho da sua nave, ela vai causar dano em ambas as naves, mas isso pode ser mitigado. E para encerrar esse tema, eu vou falar como é que eu, Rufus, aplico esse sistema de combate de naves na minha mestragem. A primeira fase de combate, que é a fase de manobra da sua nave opositora, você, mestre, não fique rolando todos os dados a todo momento, porque isso pode inchar essa fase e dispersar a atenção do grupo. Foque muito mais na atenção narrativa da coisa e também faça algumas escolhas de fase de manobra que são mais simples de lidar, como por exemplo, a ação manobrar propriamente dita, para manter a nave em movimento na direção da nave inimiga. Deixe para fazer os testes da ação tripulação direta, porque a ação tripulação direta, ela pode inclusive puxar um teste de sistema da segunda fase do combate para a primeira fase do combate. E aqui você pode surpreender com um tiro que não estava previsto ali naquele momento. Um outro ponto que é muito interessante, vocês precisam conhecer as naves de vocês. Você, mestre, precisa saber como funciona essa nave e o que é esse como funciona. É além de ter a ficha na mão com os atributos e subatributos todos calculadinhos ali, é você saber o que cada traço da sua nave faz e o que os personagens que tem dentro da nave têm de traços que podem influenciar aquelas ações. A mesma coisa vale para a nave do grupo. Só que no caso da nave do grupo, existe um segundo adendo para fazer. A nave ela é um reflexo da sinergia do grupo. Um grupo que tem apenas um foco de ação e todos os personagens têm habilidades muito parecidas, provavelmente vai ficar defasado em algum dos sistemas da nave. Sim, isso é plenamente possível.
Então, aquelas dicas que tem lá no início do livro sobre construir um grupo da forma mais plural possível, com a maior quantidade de habilidades, etc e tal, no combate de naves isso se aplica da mesma forma. Por último, mas não menos importante, vocês podem simplificar todo esse sistema, podem inclusive transportar tudo isso para o teatro da mente e narrar sempre com foco nas intenções. Você continua separando nas fases, mas lembra do exemplo que eu dei lá no início. A primeira fase é a cena dentro da nave. É o capitão falando: Fulano de tal, trave a mira, eu quero a telemetria, levantem os escudos da parte dianteira da nave, essas coisas todas. Na segunda fase, na fase de controle de dano, e aí a narração vem por fora, e de novo, é tiro para tudo que é lado, é explosão, é escudo aparecendo, essas coisas todas. Não se esqueçam disso. Dá para narrar muito bem esse combate de naves com o foco nas intenções, trazendo isso para o teatro da mente. É bem bacana. E assim, eu não entrei em detalhes sobre atributos, subatributos, perícias, habilidades, essas coisas todas, porque essa série vai cobrir esses pontos individualmente. Serão vídeos menores, provavelmente alguns bem curtinhos, sempre à sexta-feira trazendo alguma coisa sobre Fragment Empires aqui. Se vocês quiserem vídeos sobre lore do cenário, detalhes, sistemas estelares, também deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de seguir o Contar e Mestrar nas redes sociais, de se inscrever aqui no canal, apertar o sininho, ficar de olho no nosso podcast, sigam a Macaco do Mal e o Firecast.app nas redes sociais também. Eu sou o Rufus, eu espero que esse vídeo ajude a você a tocar o seu combate de naves e um grande abraço e até a próxima.